dicas culturais agora, não, Cunha Júnior? Opa, tá na hora que o pessoal sempre reclama quando não tem. Quando é que vai ter dicas culturais de novo? Hoje tem. Então, temos o nosso convidado aqui. Por favor, comece por você. Hugo Plata, diretor do filme Elis, que estreia agora no dia 24 de novembro. Está aqui com a gente, já conversando sobre o filme, e vai dar uma dica legal para a gente também, não é, Hugo? Sim, claro. A exposição do Sebastião Salgado, na Galeria Mário Cohen. A exposição do livro do Quait, agora só com fotos do Quait. Bom, Sebastião Salgado, maior fotógrafo brasileiro, documentarista, muito mais, né? Ele vai além do documental, porque a qualidade visual é tão alta e, enfim, tudo muito rico. Os assuntos escolhidos, a qualidade fotográfica mesmo, a maneira que ele usa a luz natural e a dificuldade dele realizar os projetos dele, né? Sim, claro. Sempre é muito difícil. Nossa, não é que ele trabalha no conforto do estúdio ou na cidade, né? Claro. Tem deslocamentos terríveis na hora de viajar. A gente sabe como é você entrar no avião, chegar no lugar. Condições até sanitárias. A gente sabe que ele enfrenta terríveis, né? Atrás dos assuntos que ele vai. Claro. Acho fantástico. E a qualidade das fotos. Olha, são isso aí fotos são, né, lindas. os campos de petróleo do Kuwait em chamas quando Saddam Hussein bombardeou. Ele, enfim, tantas outras coisas que ele fez, né, naquele país. Olha lá, os campos queimando, né? Petróleo, Queimando. uma chama eterna, né? Seria, olha que lindo isso. Eu conversei com o Sebastião Salgado. Eu tenho essa foto aí, ó. Essa sou foto colecionador, é linda. eu tenho essa foto em casa. Eu comprei... Você é colecionador Sou de colecionador fotos? de fotos. Obcecado pelo Sebastião Salgado, entre outros. Adoro. Eu entrevistei o Sebastião Salgado por causa dessa exposição, a gente passou até no início do programa, e ele disse o seguinte, que essa luz, que ele nunca viu outra luz, que ele descreve como a luz do fim do mundo. Olha, mas a imagem era muito apocalíptica mesmo. E era uma luz do fim do mundo. E ele passou esse período, foi em 91, mais ou menos, no começo dos anos 90, ali em Imagina 91. o calor. Exatamente. Chegar lá, onde você acha que ele estava num hotel 5 estrelas? E aí quando você pergunta, aí você não pensa no risco? Numa barraca da Cruz Vermelha. E ele falou que passou muito tempo sozinho. Ah, sim. Muito tempo sozinho, rodando e conversando com as pessoas. E em alguns momentos ele ajudava os trabalhadores. E eu fiz essa entrevista, agora, né? 20 anos depois. E estava fresco na cabeça dele. Tudo fresco. Porque foi uma sensação de ontem, ele falou. Como se eu tivesse fotografado ontem. A concentração dele falando é incrível, exatamente. né? Eu acho ele um artista... Talvez certamente ele vai dizer que ele não é um artista, provavelmente ele vai dizer, não, sou um e ele se coloca como jornalista sempre. Mas, nossa, o número de livros que ele fez e o tamanho dos livros, a quantidade de fotos esplêndidas, né, que são fotos boas, de moda, sou fã de todo mundo, Avedon, todo mundo, mas é muito diferente, né? Ele vai, encontra um campo de pinguins e faz 300 cliques que a gente quer. E vendo o filme do Juliano Salgado, que é o filho dele, né, retratando a relação dele com o pai, e até um pouco meio que reclamando da ausência do pai, no filme. Eles têm toda uma DR no filme. Tem uma DR no Era filme. Ele fala que a maneira dele acompanhar o pai foi fazer esse filme e tal. Exatamente. Muito dele legal. Se aproximar de novo do pai. É muito legal também esse filme, para quem quiser saber um pouco mais de todas as dificuldades, inclusive do Sebastião. Tem uma cena que eu adoro, que é a cena que ele vai fotografar os leões marinhos. E ele tem, imagina, aí chega lá, já tudo difícil, estão lá, 30 leões marinhos. Você chega andando perto? Não, ele vai rolando no chão no filme, você lembra dessa cena? Isso, claro. Ele vai rolando camuflado no chão, um senhor, enfim, incrível. Filme dirigido pelo Juliano e pelo Wim Wenders. Pelo Wim Wenders, Só muito isso, bom. Então tá aí, tá na Galeria Mário Cohen, é de graça, dá pra você ver e tá na livraria também, né? Quer a sua dica, Cunha? Não. Pode ser eu? Pode ser você. Tá bom. Então, a minha dica é um filme que foi lançado em 1983 e que agora é o Instituto Moreira Salles. Eu tô sem a caixinha porque eu dei pro pessoal copiar pra gente passar um trechinho aí. E eu tô só com um encarte, mas é aqui. É um filme da Suzana Moraes, que é o Vinícius de Moraes, um rapaz de família. É um média de 30 minutos.
um documentário que ela faz sobre o pai dele, sobre o pai dela. E é assim, 1 ano, 2 anos antes do Vinícius morrer. Nossa. Muitas das cenas foram feitas na casa da Gávea, né? Então são cenas do Vinícius absolutamente à vontade em casa com os amigos, cercado dos filhos, ela dirigindo e o Pedro, o irmão dela, fazendo a direção de fotografia. E tem o Vinícius, assim, à vontade, reforçando alguns mitos que a gente conhece dele e desfazendo outros, né? Legal. Porque tem uma fragilidade também nesse homem que tá mais velho, mas está sempre com o seu copinho de uísque na mão. E no documentário tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, ela filmou bastante, só que na hora de revelar o filme se perdeu mais da metade do material. Nossa. Você acredita nisso? Nossa, isso... E mesmo assim ela conseguiu montar um filme maravilhoso. Só que assim, eles perderam metade do material, mas eles tinham os áudios. E como foi uma história muito... não chegava a ser caseira, mas uma coisa muito entre amigos... Vocês acreditam? E aí o cara da montagem diz isso aqui pra gente na história. Eles fizeram 2 claquetes. Então, eles tinham vários áudios que eles tiveram que depois pegar o que sobrou da revelação e tentar sincar. Gente, claquete no cinema serve para você sincar, para você colocar ali junto o áudio e o vídeo, porque são gravados separadamente. Estou explicando bem? Um diretor olhando para minha cara explicando isso. Fiquei meio nervosa. Enfim, e aí só tem 2 claquetes no filme e eles tiveram que procurar todas as outras coisas. Esse filme é um filme que foi... Essa cópia aqui do Instituto Moreira Salles é uma cópia... depois de ser remasterizado e também do filme ter sido... como é que chama esse processo? Remasterização é para áudio e para vídeo também? Então o filme foi remasterizado. Então, tá nessa qualidade ótima e tem em DVD. Na internet a gente consegue encontrar os trechos... Tem o filme inteiro no YouTube. Não tem essa qualidade, não tem esse áudio. E tem uma cena clássica que as pessoas conhecem, que é do Tom e do Vinícius. Os dois conversando, meio breacos. Do outro documentário, Vinícius. Dá uma olhada. Fantástico momento. Para a superfície do lago, é uma boa. Esse pessoal aí, eles estão a fim de filmar a gente. Querem fotografar uma coisa tão fugitiva. O quê? O Tinhorão atrás não é aquele Tinhorão que faz a crítica lá na rua. Silêncio aí, todo mundo. Vocês também. Esse Tinhorão, aliás. Silêncio! Juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais narirorar. Maravilhoso, né? Ele disse que tinha que entrevistar o Tom Jobim e o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, eles têm a entrevista, mas só um pedaço, não conseguiram usar o áudio. É um documento maravilhoso, a Suzana, um olhar tão próximo, é quase como você, dá para agradecer, falar obrigada por me deixar entrar nessa sala, obrigada por me deixar ouvir essas conversas. Só ela poderia ter feito esse filme. Só ela poderia ter feito esse filme. Claro, com certeza. A Suzana que nos deixou em 2015, né? Foi. A minha dica foi um livro que foi lançado recentemente, falando em biografias, não é? Do Freud. O Freud tem 3 biografias. Uma que foi lançada nos anos 50, do Ernest Jones, que foi um amigo dele, considerado meio chapa branca. Assim, não é muito confiável, porque o cara não contava muito os lados... Os piores lados. Que são as melhores, B do Freud. São as melhores histórias. Exatamente. Aí tem uma dos anos 80... que é a do Peter Gay, que é considerado uma boa biografia, mas como já tinha passado 25 anos, a Elisabeth Roudinesco, que é uma historiadora, psicanalista francesa, top e tal, ela foi para outros arquivos que foram abertos agora a respeito do Freud, muitas cartas que foram reveladas e tal, e ela escreveu essa nova biografia aqui, que eu mostro já para você, que é o Freud contado a partir do ponto de vista da época dele e de hoje, não é?
Porque a gente tem que levar muito em conta que o Freud foi um homem do século XIX, né? Com toda aquela estrutura, e foi um homem que desbravou muita coisa. Imagina, se a gente fala em machismo agora nos anos 60 e 70, imagina no século XIX. Imagina o que aparecia no consultório do Freud. Meu Deus. Exatamente. E as mulheres sofriam muito isso, e por isso as pacientes dele, geralmente histéricas, porque sofriam demais, não é? A questão da sexualidade e tal. E essa que a gente estava vendo agora aqui na matéria, né? Essa coisa do transgênero, muito se deve ao Freud. O Freud muito colocou isso, comprou muita briga por causa disso. Mas é legal, porque a Ruth Ginesco mostra o lado do Freud, o lado mais humano, né? O Freud menininho, super mimado pela mãe dele, tinha um quarto só para ele estudar, porque ele era super estudioso e tal. Assim, as irmãs ficavam todas num outro quarto, ele ficou um quarto só para ele estudar. E quando ele estudasse, ninguém mais podia falar na casa. Uau. Então tem características, coisas muito peculiares da vida do Freud. E depois de como ele se tornou, muita gente diz que o Freud era misógino, e ela diz assim, olha, absolutamente não, porque eu, como historiadora, tive acesso e tal. O Freud, ele era quase que um feminista na época, porque enquanto que também na época os homens só se reuniam numa sala e as mulheres ficavam em outra, o Freud trazia as mulheres para conversar sobre psicanálise, tanto que ele formou mulheres psicanalistas. A Sabina Spielrein foi uma, não é, que aparece no filme. No filme, O Método Perigoso, teve formação com ele, inclusive ele conversava de igual para igual com a Sabina Spielrein. Ou seja, era um homem que ouvia as mulheres e que trouxe as mulheres para o primeiro plano. Então, tem muitos desses mitos do Freud. Claro que ela fala assim, olha, tem coisas também, o Freud não era 100% não. Claro. O Freud era um cara que se enganava com muitas coisas, etc. E ela mostra todo esse lado. E o lado muito humano do Freud, não só o cara genial, da psicanálise, mas o cara que teve seus problemas, que era neurótico, e etc. e tal. Enfim, estou terminando já, meu diretor. Está aqui, é uma ótima biografia da Elisabeth Ginesco, que está sendo lançada pela Zahar. É isso. É isso, acabou. Que ótimo, obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela presença, viu?